Torcida do Verdão, terminou agora há pouco, Cerro Porteño 1, Palmeiras também 1, Verdão que infelizmente acabou tropeçando aí na Libertadores, né? Acabou empatando com o Cerro Porteño fora de casa. Nessa terceira rodada, o Palmeiras que fez um excelente primeiro tempo, mas no segundo tempo o Verdão acabou cedendo o empate, não conseguindo reverter, né, esse placar. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo do Palmeiras com linha de passe, vamos ver o que a mídia tá falando do Verdão. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva aqui no nosso novo canal, ative o sininho das notificações, mas agora bora pro vídeo. Vamos ouvir aí o Marlon Freitas, o Arias que fez o gol do Palmeiras e também o Flaco Lopes. Bora lá. Cara, eu acho que é ajustar, né? Como eu falei, a gente precisa matar o jogo, principalmente na segunda etapa, né? A gente precisa ser um pouco mais eficiente, mas como eu falei, é melhorar, é o coletivo melhorar, né? Pra gente corrigir, né, esse pequeno erro aí, pra gente, como eu falei, já voltar a vencer já no final de semana. A gente sabe que é um jogo difícil, é um clássico, né? Mas assim, o resultado de hoje, né, pelo aquilo que foi o jogo, é um resultado ruim. Mas é isso, corrigir, né, e já recuperar, já focar na próxima partida. Obrigado, irmão. Aliás, a gente viu o Abel pedindo até no intervalo ali na parada técnica para vocês entrarem mais, participarem mais ali do lance de ataque para tentar furar a retranca do adversário. Como é que você imagina uma produção mais ofensiva do Palmeiras, mais eficiente para fazer gols? Como é que vocês imaginam? Não, eu acho que Abel está dando variantes, como sempre dá. Ele sempre fala para aproveitar também a movimentação dos companheiros lá na frente. Como você falou, eu acho que faltou a nós matar o jogo um pouco mais cedo. Deixamos que o Cerro se mantivesse vivo, se mantivesse em jogo. E infelizmente voltamos para o Brasil com um empate que realmente para nós tem esse gosto a derrota. E como é que faz para tentar matar esse jogo? É mais concentração, treinamento para ter mais eficiência? Como é que vocês definem? Não, eu acho que falta um pouco mais de capricho aí na finalização, no último passe, no remate, na finalização. Claramente que a gente trabalha, a gente treina, por isso eu acho que também é esse pedido de Abel para a gente conseguir movimentar mais. Mas como falei, infelizmente a gente deixou o Cerro vivo no jogo e em consequência a gente sai com empate. Obrigado, irmão. Flaco, o jogo ficou vivo o tempo inteiro, o Palmeiras na frente. Como é que faz para matar esse jogo? Como é que vocês conversam ali para tentar definir a partida e não sofrer ali como aconteceu contra o Cerro? Uma bola desceu e acabou empatando. Acho que fizemos um bom jogo em geral. Tivemos chance, acho que é importante a gente concretizar essas chances que estamos criando para ter mais tranquilidade no jogo. Acho que é só questão de trabalho, a gente está num bom caminho. Não estou preocupado por isso, porque a gente hoje jogou bem, criou bastante para fechar os jogos da melhor maneira. Você teve uma fase muito boa com o Vitor Roque, um ataque que se entrosou, agora o Vitor Roque está fora. É um novo ataque com o Sousa, é um novo jeito de jogar, como é que você define? Sim, é um grandíssimo jogador também, já estou acostumado a jogar com ele. Diferentes características de Vitor. E é isso, a gente está se dando bem. E é isso, acho que hoje fizemos um grande jogo. Mas como eu te falei, temos que trabalhar na eficácia e não deixar os partidos vivos como foi hoje. Matar o jogo mais rápido, concretizar nossa chance e para não sofrer no final. Obrigado, irmão. Um Palmeiras que já há algum tempo, Birner, tem convivido aí com a ausência do Piquerez, né? Já teve que mexer, tirar um lateral do lado, colocar para o outro, dar uma improvisada, aí o Arthur foi pegando confiança, mas sem o Vitor Roque, que é uma peça importante, falou ali do entrosamento com o Sousa, não dá nem para comparar Vitor Roque e Sousa, né? É um Palmeiras sempre à espera do Paulinho, que a gente nunca sabe, em abril, agora em maio, não sabe se vem, se vai... Enfim, tudo isso dá para justificar essa campanha do Palmeiras na Libertadores, que não é ruim, tá ok, mas abaixo daquilo que a gente espera do Palmeiras, de certa forma um pouco decepcionante. É o segundo lugar, depois de 3 jogos, num grupo bem tranquilo. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Léo, Calçado e aos fãs das fãs do esporte. Assim, é óbvio que com esses jogadores, a chance do Palmeiras ter 9 pontos agora era maior. Mas também, sem esses jogadores, o Palmeiras poderia ter conseguido alguns resultados melhores. Hoje, por exemplo, assim, eu penso muito como o Jean, tá? Sobre o futebol que o Palmeiras vem apresentando.
E eu só não critico, eu até elogio não o desempenho, mas muito mais a personalidade da equipe, porque o Palmeiras, ao contrário de boa parte das equipes do futebol brasileiro, quando ele joga um futebol razoável, ele continua sendo muito competitivo e ele muitas vezes arranca o resultado. Arranca na força, arranca no cruzamento, arranca no contra-ataque, arranca porque aparece de repente uma jogada especial como foi contra o Bahia. Sim. Flaco e Arias, tem alguns jogadores especiais ali que estão atuando. Hoje quem arrancou foi o... Mas hoje eu acho que foi muito assim, foi uma repetição do que o Palmeiras vem fazendo, do jeito que o Palmeiras tem pensado os seus jogos, inclusive quando abre vantagem, mas também acho que hoje é muito uma coisa que pertence ao futebol. Tem muito mais a ver com o dia que as coisas não aconteceram. O Alan faz aquele gol na maior parte das vezes, o Murilo perdeu um gol no final, o gol que o Palmeiras tomou é um gol de azar. Azar pertence ao jogo, mas não vai acontecer em todos os jogos. Né? Tem o desvio no chute do Iturbe, no jogador do Palmeiras, e ainda bate na trave, ainda volta nas costas do Carlos Miguel. Ou seja, eu acho que o Palmeiras tem sido regular dentro do que ele faz de bom e dentro daquilo que ele não faz e podia fazer. Continua faltando um pouco mais de associação, de jogo por dentro, o lançamento nas costas da defesa adversária é forte, o cruzamento na área do adversário é muito forte. A marcação é forte, mas está um pouco abaixo, tenho certeza do que o Abel quer. Mas acho que é o suficiente para o Palmeiras se classificar, terminar em primeiro lugar. Já falava sobre as equipes que têm 100%, tem duas nesse momento. Né? O Corinthians tem 100% e o Independiente Rivadavia, mas ambos jogam amanhã. Ambos têm 2 partidas. Ou seja, tem desse Palmeiras terminar o grupo em primeiro lugar, mesmo não sendo o líder agora. Se vai terminar em primeiro no geral ou não, não dá para saber. Essa Libertadores tem algumas coisas meio estranhas, por exemplo, no grupo do Rivadavia o Fluminense está em último, e amanhã pega o Bolívar, né? E o Laguaira vai enfrentar o Rivadavia, então alguém vai pontuar, e o Fluminense precisa pontuar na altitude, para nos últimos 3 jogos precisando de resultado, então, de repente, o time como o Fluminense termina em segundo, né? Então, eu acho que está tranquilo o Palmeiras, mas olhando, como falou o Calçade, o sorteio, eu imaginei que estaria melhor nesse momento. De alguma forma, te decepcionou até agora o Palmeiras na Libertadores, Bertozzi? A gente está acostumado aí, como lembrou o Jean, né? As últimas 8, 6 o Palmeiras teve a melhor campanha. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. A gente ficou mal acostumado, né? Acho que essa que é a verdade, né? A gente olha e fala, vai de braçada. Bater 16, 18 pontos, né? No final das contas, assim, eu cresci aprendendo que em competição continental, ganhar em casa e empatar fora tá sempre bom, né? Sim. Então, mas acho que mudou um pouco isso, né? Com os brasileiros, com a força dos brasileiros atualmente. Claro, a gente sabe que, especialmente porque de fato o sorteio foi generoso, né? O Palmeiras é melhor que qualquer adversário desse grupo. O Palmeiras teria, sim, a missão de ser, talvez, de novo, o primeiro colocado geral, ou no mínimo estar brigando por esse primeiro lugar geral. E acho que vai ser um pouquinho mais difícil agora. Mas se olhar para o jogo de hoje, eu acho que eu vou muito no que o Arias falou ali. Hoje foi uma questão mesmo de converter. O Palmeiras dos últimos 20 minutos do primeiro tempo, eu gostei do Palmeiras. Sabe? Assim, foi um time que envolveu, que pressionou, que encontrou soluções. O Palmeiras teve momentos de bom futebol hoje. Caiu no segundo tempo e eu vou querer ouvir o Abel porque eu acho que, até pelo que o Jean lembrou, ele tem feito as alterações, tem rodado o time e achei que hoje ele mexeu tarde, pelo que o segundo tempo estava mostrando. A volta do Cerro para o segundo tempo, o Cerro já voltou amassando, voltou pressionando. O gol do Cerro, embora ele saia num golpe de sorte, ele não é injusto para o segundo tempo. Para o volume do Cerro no segundo tempo e para o volume do Palmeiras no segundo tempo. Mas é o que você falou, muito mais volume e pressão do que jogo bem trabalhado. Sim, volume. Do Cerro, você disse? Do Cerro. Sim. Mas normal, né? Claro, eles têm limitações. Tá em casa, tem que ir para cima, não é? Não, eu digo, normal também que tenha volume e não consiga criar tanto, claro. Também não é que é um time... Não é o time mais técnico do mundo. Exatamente. Né? Por exemplo, o centroavante, a gente conhece bem o Verratti, né? A gente sabe que o Verratti é um jogador que até, no bom momento dele, consegue produzir gols, mas assim, ele é um jogador de pouca mobilidade, ele não vai resolver um jogo sozinho. Ele deixou o campo, sim, cara, com dificuldade para caminhar. Sim. Mais velho também. Então. Fisicamente também. Então, assim, é um time com dificuldades. Agora, acho que o Palmeiras pode se lamentar, porque de fato é um jogo que, em condições normais, ele deveria ter vencido. Então, acho que a frustração é essa. Eu acho que não é uma questão de desempenho hoje. Eu não achei o desempenho do Palmeiras um desempenho ruim, não foi um jogo horroroso do Palmeiras. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo ok. Acho que é um jogo aceitável fora de casa na Libertadores. O Palmeiras inventou isso. Ele que inventou essa fórmula. Se ele tivesse, vamos imaginar, o Palmeiras é uma equipe que dificilmente participa da Libertadores da América e finalmente conseguiu a classificação, a abordagem hoje seria totalmente diferente.
Aí seria mais naquele ritmo, fora de casa. De casa empate é bom resultado. Agora, o Palmeiras, e não é só o Palmeiras com o Abel, principalmente, até com reservas ele fez isso, levou a primeira vaga. Sim. Então, até acredito que vai levar, mas a pontuação será mais baixa e ele inventou uma pontuação alta para ele sempre. Então, a expectativa é essa. O sarrafo do Palmeiras é bem mais alto, né? Se fosse o River Plate, a gente estaria falando outra coisa. Ou o Boca na Bomboneira, mas não é. Né? O que eu acho que talvez seja passível de crítica hoje, assim, e eu tô longe, né? Assim, eu, quando vejo certas críticas ao Abel, a esse Palmeiras, eu falo, cara, que mundo a gente vive? O que está acontecendo? Quer dizer, como é possível? Porque eu acho que muitas críticas são completamente inconsistentes, não fazem sentido, porque, enfim, muita gente acha que futebol você tem que ganhar o tempo todo, que não existe adversário, que não existem dificuldades para além do adversário, né? Como, enfim, tudo aqui os times mais vencedores do Brasil são submetidos. Mas eu acho que existe algo criticável na partida de hoje, que, repito, é algo que é passível de críticas em outros jogos também, que é a postura do segundo tempo até a hora de tomar o gol. Porque eu acho o seguinte, se você está jogando, vamos pegar o Flamengo, você está jogando contra o Flamengo no Maracanã e faz 1-0 e, cara, obviamente faz todo sentido do mundo outra você conversa. dizer, deixa eu baixar todas as minhas linhas aqui, eu sou um time que contra-ataca de maneira eficiente, com rapidez, com a habilidade dos meus caras de lado e vou apostar nisso. E tudo bem, e você aposta nisso e vê se isso vai te trazer um outro gol para matar o jogo. Agora, eu acho que contra o Cerro Porteño, ainda que jogando no Paraguai, dizer que, mas o Cerro Porteño se impôs porque estava jogando em casa, não vejo qualidade no Cerro Porteño para se impor diante do Palmeiras. E o Palmeiras não leva esses sustos jogando fora. Então, mas o que eu acho é que assim, o Palmeiras poderia, e isso se aplica a outros jogos recentes também no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras muitas vezes aposta demais nessa coisa de eu me defendo bem, eu vou baixar minhas linhas, eu vou fechar e não vou tomar gol e tá resolvido. É uma confiança absurda no sistema. Isso é a melhor defesa do Brasileirão. Não, e o Palmeiras, não estou discutindo que o Palmeiras de fato se defende bem, que o Palmeiras pode apostar nisso em vários momentos, em vários contextos, acho que sobretudo quando você enfrenta times mais fortes, mas eu acho que quando você pega equipes que têm mais fragilidade, como para mim é o caso do Cerro Porteño, é melhor você volta para o segundo tempo, né, se esforça ali por 20, 25 minutos para tentar matar o jogo e depois sim. Depois, se quiser, dobra a lateral, enche de zagueiro, faz tudo que precisa ser feito, porque como o Palmeiras se defende bem, com 2 gols de vantagem contra uma equipe frágil, você não vai tomar o gol. Agora, o Palmeiras correu este risco contra o Bragantino, correu esse risco contra o Bahia, que é um time mais forte, correu esse risco contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, contra o Atlético Paranaense também, mas ali, tudo bem, você tinha um jogador a menos, então era normal que você se fechasse, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, eu acho que essa postura, ela não é necessária. Então, mais do que perder os gols, que é o que está sendo dito, né, por todo mundo, podia ter matado o jogo? Podia. Mas aí é do futebol, cara. Não é normal o Alan perder o gol que ele perdeu, o goleiro fez uma ótima defesa no chute do Flaco e tudo mais. Mais do que isso, eu acho que a postura no começo do segundo tempo podia ter sido outra. Jean, eu entendo o que você quer dizer. Eu também concordo que, olhando com a frieza da razão, da qualidade dos elencos, o Palmeiras poderia fazer 2, 3 gols e matar o jogo com uma outra postura. A questão é que o Palmeiras não tem feito isso e, olhando como o Abel costuma trabalhar, porque o Abel é um cara que demora para mudar, né? Foi assim, por exemplo, para colocar o Endrick para jogar. Sabia que você ia lembrar disso. É porque é da personalidade. Não, eu sei. E isso, a insistência. Se você for pegar, desde quando o Abel chegou no Palmeiras, o Abel sempre foi muito insistente, ou quase sempre. 10 vezes que ele foi insistente, 8 delas foi melhor ter sido. Então, eu olho o Abel, vendo que o time vem jogando assim. E ele pensa exatamente o que você falou. O Cerro não tem muita qualidade, o Cerro não vai me atacar, a não ser com volume e força, né, porque está jogando fora de casa. Eu tenho Arias, tenho Sosa, tenho Alan para o contra-ataque, eu me defendo bem. Apostou nisso. É o raciocínio do Abel. Mas é o não jeito que ele enxerga o futebol. Contra-atacar, né? Então, mas eu acho que ele justamente apostaria que ele não tomaria o gol e uma hora esse gol acontece, porque isso é muito a cara do Palmeiras. Então,
o que faz do Abel um técnico muito vencedor, e que conseguiu tirar resultados muito difíceis, se for pegar contra o Atlético, em Libertadores e outras circunstâncias difíceis, foi exatamente o que fez hoje o Palmeiras não fazer aquilo que tecnicamente podia em campo. Quem eu vou chamar? Vai falar? Ele vai elogiar, porque ele vai achar que o time fez o que ele queria que fizesse. Bora lá. Vamos ver. Conseguiu empatar, porque o futebol é mesmo isto, é imprevisível. Chute fora da área, bote no poste, bate no meu goleiro e entra. Explicações para isto? Não tenho, é futebol, vamos seguir trabalhando e próximo jogo temos mais, não tenho muito mais nada a dizer. Abel, boa noite. Eu creio que depois da primeira pausa, no primeiro tempo, o time melhorou bastante, né? Estava com dificuldades para sair da marcação individual do Cerro, mas acho que cresceu depois daquela pausa para ir dar atração no primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu vi, durante boa parte, você até incomodado com a movimentação da equipe, que parecia que não estava acontecendo da forma como você esperava. Queria que você falasse o que você viu de dificuldades da equipe, se é que você viu essas dificuldades no segundo tempo. E sobre essa questão da efetividade, o Palmeiras é a maior sequência invicta na Série A nesse momento. Mas em muitos desses jogos vencendo com vantagem mínima ou por um gol de diferença. Você acredita que, nesse momento, a efetividade é o grande problema da equipe? Não, é o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. Abel, buenas noches. Para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Hablaba en la primera respuesta del campo que se recortó. Eso Nunca vi na minha vida. Primeira vez em minha vida que vi algo assim. Primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, hein? Primeira vez que vi isto. Mas tienes que perguntar a Conmebol. Pero ¿eso lo ven normal como parte de la estrategia o no está de acuerdo con que se haya hecho esto? Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer. Abel, por aquí Pedro Torres de Tigo Sports. ¿Qué nos puede decir sobre Sosa, Ramón Sosa? Hoy, para nosotros, quizá en un rol diferente al que solíamos verlo o lo vemos cuando juega en la selección. O meu destino no Palmeiras é encontrar soluções para vendas de melhores jogadores, lesões de jogadores, encontrar sempre opções. Foi assim desde o primeiro dia que cheguei. Lembro-me do Rony, que era um ponta, e transformámos num dos melhores marcadores da história da Libertadores, como vocês sabem. E em função das lesões que nós temos tido, o Paulinho está fora, o Roque está fora, eu gosto de ter pelo menos um dos jogadores da frente com características de profundidade. E ele é um jogador que nos pode ajudar nessa posição, e pronto, decidimos começar a puxá-lo um bocadinho para dentro. Já tivemos uma conversa com ele, ele também disse que era uma posição que gostava muito de jogar, mais solto e livre na frente. A verdade é que nós, ao puxá-lo para dentro, depois faltam-nos algumas opções para o corredor. Por exemplo, hoje, se quisesse refrescar o Alá e o Arias ao mesmo tempo com o Sousa na frente, só consigo refrescar com o Filipe, e depois, se quiser com outro, tenho que meter um lateral, porque não temos, mas ainda estão pouco maduros ainda. Falo sobretudo dos jogadores da base. Nós apostamos muito nos jogadores da base, como temos feito com o Arthur, nosso lateral esquerdo, e muito bem, que tem crescido em competição, tem crescido a jogar Libertadores, tem crescido a jogar Brasileirão, como fizemos com o Alá. Mas temos que ter equilíbrio, senão eu daqui a pouco começo a jogar com o Sub-21 e não com a equipa B, não é? Eu acho que nós temos feito um trabalho excelente em relação àquilo que é a promover jogadores da base que depois nos dão equilíbrio desportivo e equilíbrio financeiro. Como tu sabes, o Palmeiras no Brasil é a equipa mais jovem do Brasil, e o Sousa entra nesse rol de jogadores que em função das lesões nós temos apostado mais na frente e que pode fazer também por fora a ponta. Portanto, é sempre bom, quando tens lesionados, ter jogadores que fazem mais com uma posição, como é o caso do Sousa. Abel, essa história do campo, todo mundo falou muito no Brasil, porque o Cerro diminuiu 4 metros, não sei se você ficou sabendo, 2 metros de cada lado, sem avisar a Conmebol. Não posso falar na Conmebol, vocês sabem que eu... Sim.
Não posso falar nada aqui, parece que estamos proibidos de falar. Portanto, está aí, não me faças perguntas sobre isso, faz-me perguntas só. Às vezes as pessoas dizem, o Abel não fala sobre futebol. Se me fizer perguntas sobre futebol, eu vou falar futebol. Peço-te a ti e a todos os teus colegas que me estão a ver. Eu vou deixar de ser o escudo daquilo que é temas que não são jogo. Se me falarem do calendário, a diretoria pode falar. Se me falarem de coisas que se passam do campo, a diretoria pode falar. Eu vou falar só de futebol. Se me quiseres fazer perguntas de futebol, não me faças essa pergunta. É triste nós no século XXI vermos isso, é muito triste, mas não sou eu que mando, não sou eu que organizo e tenho que ter muito cuidado com o que falam, que vocês sabem que eu quase que fui penalizado pela Conmebol por ter dito aquilo que vocês ouviram, então tem que ter muito cuidado. Então tá aí, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo, a mídia aí falando muito, né, desse Cerro Porteño 1, Palmeiras também 1, Verdão que acabou cedendo o empate no segundo tempo, Palmeiras que fez um excelente primeiro tempo, né, poderia aí ter ampliado o placar, mas infelizmente o Verdão ficou no 1-1, e agora o próximo desafio do Palmeiras na Libertadores será na próxima terça-feira já, né, no próximo dia 5, também fora de casa contra o Sport Cristal. Palmeiras com esse empate em 1-1, né, com o Cerro Porteño, acabou caindo de posição para a segunda colocação, mas até o final da fase de grupos o Palmeiras tem totais possibilidades de terminar em primeiro, né, como o pessoal aí do Linha de Passe falou, né, o torcedor está acostumado, né, com o Palmeiras liderando aí, né, o seu grupo, mas o Verdão aí acabou tropeçando em alguns jogos e caiu de posição aí na fase de grupos, mas como eu falei, tem todas as possibilidades aí até o final do Palmeiras reverter essa situação. Próximo jogo do Palmeiras agora, né, contra o Santos aí pelo Campeonato Brasileiro, já no próximo sábado, nesse próximo dia 2 às 6h30, Palmeiras joga em casa e depois viaja para enfrentar o Sport Cristal na próxima terça-feira. Eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou aí desse empate do Palmeiras na Libertadores, e eu volto aí no próximo vídeo com mais informações do Verdão aqui para vocês.